Então bora pro show, eu sou o professor Éder Bento e eu sei que você está gostando do nosso conteúdo. Para você não perder nada, eu criei um canal no Telegram e também criei uma lista VIP de e-mails. Então eu quero te convidar, se você não quiser perder nenhum conteúdo nosso ou quiser receber conteúdos exclusivos para professores que estão se preparando para o futuro da educação, clica nos links aqui embaixo na descrição e se cadastre. Estou esperando você lá. Forte abraço! Por acaso você está trabalhando numa escola que simplesmente está pegando o que se faz no ensino presencial e levando, transferindo para o ensino à distância? Você acha que isso vai dar certo? Fique comigo até o final que a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então bora pro show! Eu sou o professor Éder Bento e hoje eu decidi falar um pouquinho sobre educação à distância. A gente vai quebrar alguns conceitos aqui que estão sendo trabalhados de forma equivocada nesse período de isolamento. Então presta bem atenção que a gente vai tratar vários assuntos importantes para você professor, para você coordenador, para você diretor de escola, para todo mundo envolvido na educação. Então vamos lá. Ensino à distância funciona? Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: muita gente está pegando o ensino presencial, tudo aquilo que é utilizado no ensino presencial e está transferindo isso para o ensino à distância. E, meus queridos, se a gente continuar fazendo isso, simplesmente gravando videoaula de 50 minutos como se fosse uma aula presencial e passando aquela tonelada de atividade para os alunos fazerem em casa, a gente simplesmente vai ver a educação à distância não funcionando. E aí muita gente vai virar e falar assim: então quer dizer que a educação à distância não funciona mesmo. Olha a prova aí, a gente tentou aplicar na necessidade e não deu certo, os alunos não aprenderam. Mas aí que vem a questão. Educação à distância é diferente de educação presencial. Essas diferenças não são apenas as diferenças óbvias. Tem muita gente pegando as ideias do ensino presencial e transferindo para o ensino à distância achando que isso vai funcionar. E não vai funcionar. E daqui a um tempo, quando não funcionar, vai ter gente que vai tacar pedra no ensino à distância, falando que não funciona, que o aluno ele tem que ter a interação com o colega, com o professor, senão não vai ter um aprendizado significativo, etc, etc. Mentira! É possível sim ter aprendizado significativo utilizando-se da educação à distância. E para você entender essa diferença, eu criei um sisteminha de análise de conceitos que eu chamei de games, para você entender as diferenças e como é que você deve trabalhar o ensino à distância nesse momento que nós precisamos de fato utilizar essa ferramenta. É a única ferramenta que a gente está tendo no momento para poder aplicar. Então vamos lá, o que você precisa entender é o seguinte: games eu coloquei como sendo grande, G de grande. A grande o quê? A grande ambição, a grande mudança, o grande equívoco e o grande segredo. Para a gente conseguir diferenciar a educação à distância e educação presencial e conseguir fazer a educação à distância dar certo, você precisa entender a grande ambição da educação à distância, a grande mudança nessa troca, de ensino presencial para ensino à distância, o grande equívoco que muitos estão cometendo e o grande segredo para fazer isso dar certo. Então vamos analisar cada um desses itens, presta atenção que a gente tem muito assunto bacana nesse vídeo. Aproveita e já dá o like aí, já se inscreve no canal se você não está inscrito, se você está assistindo isso aí no Facebook, já curte a minha página lá, compartilha com a galera, deixa nos comentários aí se você está gostando do nosso material e aproveita para poder marcar algum professor que você conhece e que ainda não conhece o nosso canal, não conhece a nossa página e está aí precisando de uma mãozinha. O seu coordenador, sabe? O seu coordenador, seu diretor, mandando você trabalhar igual um cachorro velho, fala para ele assistir essa aula aqui. Bora para o que interessa. Então, para você entender que ensino à distância é diferente do ensino presencial, eu quero que você entenda esses grandes 4 conceitos aqui. A grande ambição, a grande mudança, o grande equívoco e o grande segredo. Vamos lá, vamos começar pela grande ambição. A grande ambição é o seguinte: o EAD, na cabeça de muitas pessoas, resolveria ou resolverá, alguns ainda creem nisso, todas as mazelas da educação. Que mazelas que seriam essas? Por exemplo, a evasão. Qual outra mazela que o pessoal estava esperando que a educação à distância resolvesse? A indisciplina, a desigualdade,
e outras mazelas que você pensa sobre a educação aí. O ensino à distância resolveria tudo isso na mente de muitas pessoas. Só que eu quero dizer para você o seguinte, essa ambição que muitos têm da educação à distância ser a solução mágica para tudo, infelizmente não é bem assim. O ensino à distância é uma ferramenta poderosa, não milagrosa. O ensino à distância é uma ferramenta poderosa, tem potência, mas ela não é milagrosa, ela não vai resolver todos os problemas do dia para a noite. É mais uma ferramenta para a nossa caixa de ferramentas da educação, o ensino à distância. Beleza. Entendendo então que a grande ambição que todo mundo pensa que o ensino à distância vai resolver tudo, a gente já sabe, vamos alinhar as expectativas aqui. O ensino à distância não resolve todos os problemas, mas ele vai resolver algumas coisas, ele vai amenizar algumas dessas mazelas, vai amenizar algumas dificuldades. Agora, e qual é a grande mudança que o ensino à distância traz em relação ao ensino presencial? Presta atenção. A grande mudança que o ensino à distância traz em relação ao ensino presencial é a seguinte. No ensino presencial, ensino presencial, no ensino presencial, o aluno precisa estar presente para participar. Para participar. Já no ensino à distância, o aluno precisa participar para estar presente. O aluno precisa participar para estar presente. Aqui já tem uma quebra de paradigma, uma ruptura no conceito que muita gente está aplicando à educação à distância hoje, que é gigantesca. É por isso que você não consegue transpor a educação presencial no formato da educação à distância, de forma satisfatória. Você não consegue porque na educação, no ensino presencial, o aluno ele tem que estar presente para participar. No ensino à distância, o aluno precisa participar para estar presente. E isso é tão significativo, essa mudança, que aqui a gente está desenvolvendo a autonomia do aluno. Nós estamos trabalhando no ensino à distância a responsabilização maior do aluno. O aluno é o protagonista do processo. Ele precisa ter ações. A ação do aluno, ela é primordial, ela é preponderante, porque é ela que determina a autonomia desse aluno. E ao compreender que no ensino à distância o aluno precisa participar para estar presente, a gente entender que no ensino à distância o aluno ele tem que agir, ele tem que ter ação o tempo todo, nós vamos entender que essa ação ela precisa ser periódica. Periódica. Mas você não precisa entupir o aluno com um monte de atividade sem intencionalidade. Então ela precisa ser periódica, mas com intencionalidade. A gente precisa, nesse primeiro momento, trazer uma autonomia relativa para o aluno. Nesse contexto, nós criamos datas de entrega de atividade e nessas datas de entrega nós direcionamos essa autonomia do aluno. Então ele vai aprendendo a adquirir a autonomia, a desenvolver a autonomia para ele se tornar um protagonista desse processo de ensino-aprendizagem. Só que não é do nada, eu vou entupir ele de atividade e achar que ele vai dar conta, principalmente quando a gente está falando de ensino fundamental. Não é simplesmente mandar atividade, você vai colocar os pais doidos, igual já estão, você vai colocar os alunos sem nem entender, eles não entendem a intencionalidade daquela atividade, simplesmente eles têm que fazer. Principalmente se você não colocar para entregar em algum momento. Então, ela precisa ser periódica e tem que ter um prazo, uma data de entrega. E essa data de entrega, ela precisa ser cumprida. Mas aí, quando eu falo de entrega de atividades, aí vem para o nosso terceiro ponto dessa aula de hoje, que é o grande equívoco. Qual é o grande equívoco que professores, coordenadores, escolas e instituições de ensino de maneira geral estão cometendo nesse momento de isolamento, onde nós precisamos dar aulas à distância? Aulas em um sistema que era presencial e do nada a gente teve que migrar para o ensino à distância. Então, qual é o grande equívoco que o pessoal está cometendo? O grande equívoco é considerar que o ensino à distância é a mesma coisa de educação individualizada. E olha, eu sinto muito te dizer, mas o ensino à distância é diferente da educação individualizada, não é aula particular. Você pode estar pensando, mas por que você está falando isso? Porque eu sei que tem um monte de escola mandando você, professor, fazer videoaulas, você faz a videoaula, manda para o aluno.
Aí você tem que fazer um monte de lista de exercício, um monte de atividade, tarefa e mandar para o aluno. E aí você até marca um dia para o aluno trazer de volta essas atividades. E o aluno traz. E aí como é que você vai dar o feedback para o aluno se ele acertou ou não? Você vai ter que corrigir essas atividades. O problema é que se você pegasse uma aula presencial, você pegaria uma tarefa e corrigiria ao mesmo tempo para 40 alunos. Nesse sistema que muitos estão aplicando, você tem que corrigir individualmente 40 listas, 40 atividades e sabe lá quando e se você vai, né, devolver o feedback para esse aluno. E aí pode acontecer o seguinte, o aluno fez um monte de atividade, não sabia de nada, errou tudo, e até você conseguir corrigir aquelas atividades e devolver o feedback para ele, já passou mais 4 atividades depois dessa. Já tem um monte de lista na frente. Aí o aluno treinou, sistematizou o errado. Ele não teve o feedback para corrigir o rumo, e ele acabou treinando o errado. Olha o problema que vai gerar isso. Quando você tiver a condição de ter contato com o aluno, de ter interação com o aluno, para tirar a dúvida dele sobre aqueles exercícios, pode ser que ele já tenha sedimentado todo aquele conhecimento errado. Olha o problema. Sem contar que você vai estar esgotado de tanto corrigir a atividade, isso se você conseguiu corrigir, porque provavelmente muitos professores nem vão conseguir corrigir. Então olha só o problema. Quando o professor, por algum milagre, conseguir corrigir essas atividades e devolver, esse feedback vai demorar muito. Então pode ser que ele chegue num momento que já vai resolver muito pouco. Mas a maioria das vezes eu acredito que vão ter professores que simplesmente vão pegar essas atividades e não vão corrigir individualmente, não vão devolver o feedback para os alunos. Olha lá, isso é tão importante que é o seguinte, até o meu 9º ano, eu nunca fui de treinar redação. Eu escrevia, fazia redação na escola, tinha aula de redação, eu fazia as redações e entregava. O problema é que, na maior parte das minhas redações, eu não tinha um feedback. Eu não sabia o que eu tinha errado. Eu sabia que eu tinha tirado certa nota às vezes, mas eu não sabia o que eu tinha errado de fato. Quando eu entrei no ensino médio, eu entrei em uma escola em que tinha aula de redação toda semana, e toda semana eu tinha que fazer uma redação e tinha que entregar essa redação para a professora, e tinha uma outra professora que corrigia todas as redações, uma por uma, e colocava lá se eu tinha errado alguma palavra, se eu tinha escrito a palavra errada, se eu tinha cometido algum erro de concordância, e etc. Colocava todos os meus erros, escrevia os meus erros, dava sugestões e me devolvia. Eu pegava aquelas sugestões e lia aquele feedback. Eu não refazia necessariamente a redação. Eu simplesmente lia os feedbacks e na próxima redação eu tentava corrigir aquilo em outro assunto, em outro tema, mas eu tentava não cometer os mesmos erros. E foi assim que eu evoluí e fiquei relativamente bom em redação, por causa dos feedbacks. Então, existem situações que se você não tiver o feedback, você não evolui. Você acha que está evoluindo, você está consumindo energia e tempo e não está saindo do lugar. Então, feedback é extremamente importante. Então, o grande equívoco é pensar que a ensino à distância é educação individualizada e, por causa disso, você pensa que uma aula de 50 minutos presencial é a mesma coisa de uma videoaula de 50 minutos. Não é. 50 minutos de aula presencial é diferente de 50 minutos de videoaula. É diferente. A gente tem que entender que a ação do aluno conta como aula. Lembra que a gente falou que a ação do aluno é preponderante no ensino à distância? Então, a ação do aluno conta como aula. Então, se você passa uma atividade para ele, essa atividade tem que ser pensada de tal forma que ela vai contabilizar como aula. Então, presta atenção. Quando você vai pensar numa educação à distância, você tem que pensar em blocos de ação. Uma outra forma de chamar esses blocos de ação é módulos. Então, vou colocar aqui, ó, módulos. Então, se você alguma vez já fez um curso à distância, que seja um treinamento qualquer, uma capacitação, geralmente esses cursos à distância são divididos em módulos. E aí, dentro desses módulos eu tenho aulas, e em cada aula eu tenho atividades, eu tenho videoaula, eu tenho um PDF para você baixar para fazer uma atividade. São várias formas de atividade, não necessariamente só videoaula. Geralmente se mescla videoaula ou um vídeo com alguma outra coisa. Qual a diferença de vídeo e videoaula? Vídeo é quando você vai pegar um trecho de um documentário, de uma reportagem, de um filme, vai pegar um trecho, não é ele todo, um trecho, e vai passar para o seu aluno assistir, e aí a partir daquele trecho você aplica uma atividade, algumas questões relacionadas àquele tema que vão ter significância no conteúdo que você está aplicando. Isso é um vídeo. Uma videoaula, você vai pegar, gravar, ou algum outro professor gravar, conceitos, fatos, explicação disso, sabe? De forma organizada, e esses conceitos vão ser trabalhados em uma aula gravada. É o chamado de videoaula.
Beleza? É a diferença. Então, olha esse exemplo aqui de módulos ou de blocos de ação que eu criei aqui. Ó. Um exemplo só, que não quer dizer que é o certo, é o errado, é o único, não. É só um exemplo para eu explicar um conceito importante. Presta atenção. Ó. Digamos que eu fosse organizar um bloco de ação para trabalhar à distância com o meu aluno. Então, eu não planejo só aula a aula. Eu planejo um conjunto de aulas, um conjunto de ações que vão trabalhar com o aluno à distância. Então, que conjunto de ações, que bloco de ações são esses? Então, nesse caso aqui, eu pensei, primeiro eu vou mandar uma videoaula de 20 minutos, até 20 minutos. Posso mandar videoaula maior que isso? Até pode, mas evite. Videoaula em média aí 20 minutos. Ah, Éder, mas os vídeos que você faz pra gente aqui é maior que 20 minutos. O conceito é diferente. Aqui a gente está trabalhando de forma profunda alguns conceitos. Então, se você perceber, os vídeos que eu faço, eles têm uma profundidade teórico ou prática, tem tutorial e tal. Então, eles demoram um pouco mais, porque quem está assistindo esse vídeo, de fato, quer aprender de forma profunda aquilo. E eu pego esses vídeos grandes e eu pego os highlights, né, os principais momentos, as principais falas, as ideias mais importantes e faço vídeos menorzinhos, de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos no máximo e compartilho também. Então tem gente que vai assistir só os vídeos menores e tem gente que vai assistir o vídeo menor e também vai querer assistir o vídeo maior para entender melhor sobre aquele assunto. Então você, por exemplo, está assistindo esse vídeo inteiro até agora, você está buscando aprofundar nesse assunto e aprender de verdade. Isso aqui está sendo importante para você. No caso do seu aluno, ele não tem essa maturidade de entender que aquele conceito que você está ensinando realmente é importante para ele. Muitos estão estudando porque são obrigados a estudar. Então você precisa entender que no ensino à distância, a atenção do aluno é algo muito difícil de você manter. Então você precisa pensar blocos em que você joga a responsabilidade para ele fazer. Ele tem que fazer para estar presente, entendeu? Se você pensar a videoaula como sendo uma aula presencial, o aluno não vai estar presente lá. Ele simplesmente vai desligar a sua aula, ele não vai assistir sua aula até o final. Não vai. Na internet tem um monte de coisa mais legal na cabeça dele. Você precisa mesclar. Então tem que ser uma videoaula mais curta, com conceito, alguma coisa importante. E depois dessa videoaula, você entraria com questões. Depois outra videoaula de 20 minutos, mais questões. Depois outra videoaula de 20 minutos, mais questões. Depois, quem sabe, dentro desse bloco que eu pensei aqui, uma live tira dúvidas, uma live de síntese, uma live de revisão para poder resolver esses exercícios, talvez, essas questões que estavam aqui atrás e, quem sabe, um instrumento avaliativo, uma avaliação no final aí. Tá, Éder, mas você estava falando que vai demandar muito tempo. Do jeito que você escreveu aí, ó, é o jeito que a minha escola está fazendo e eu estou morrendo de trabalhar, não dou conta de vencer isso. Mas aí que vem a questão. Quando você vai planejar um bloco, no ensino à distância, você tem que planejar muito bem o seu conjunto de aula. E que jeito que você vai planejar isso? Você não precisa mesclar só videoaula com questões. Eu poderia mesclar outras formas de aplicar o conteúdo, outras ferramentas aqui. Mas nesse contexto, que eu usei videoaulas de 20 minutos, que eu estava trabalhando conceitos, fatos importantes que eu precisava trabalhar videoaulas. A grande questão é que para você definir os exercícios, as atividades, as questões aqui, você precisa entender qual é a quantidade de alunos que você vai atender. Porque a quantidade de alunos que você vai atender define o grau de interatividade e de interação. Presta atenção. A quantidade de alunos que você vai atender com o ensino à distância vai definir o grau de interação e de interatividade que a sua aula precisa ter, que o seu bloco de ação precisa ter, que o seu módulo precisa ter. Então, ó, para você ter uma ideia, quando eu olho isso aqui, ó, se você fosse somar o tempo, 20 minutos, muita gente só olha a videoaula, né? Ah, então quer dizer que ele deu 60 minutos aqui, ó, então deu um pouco mais de uma aula só. Só que se você for analisar, esse bloco aqui tem que considerar a ação do aluno, a ação do aluno conta como aula. Então, cada questões desse aqui que ele faz, live que ele participa, tudo isso aqui conta como aula. Então, esse bloco, no mínimo, equivaleria a 4 aulas presenciais. No mínimo. Pode valer até mais, dependendo do tipo de questão que você for utilizar. Então, se eu fosse utilizar questões abertas aqui, uma questão discursiva, né, uma dissertativa, eu precisava de um maior grau de interação, porque eu precisaria corrigir essa atividade. O aluno ia escrever e eu ia ter que pegar essa atividade, ler e dar o feedback para ele. Então, olha o tempo que eu ia demorar. Olha a energia que eu ia ter que gastar e que o aluno ia ter que gastar. É por isso que quando você vai utilizar questões dissertativas em EAD, ela tem que ser direta ao ponto, ela tem que ser assim, para aquele assunto que realmente você precisa avaliar a reflexão do aluno sobre aquele assunto. Então, é importante você pensar em questões discursivas somente em casos desse tipo.
Você precisa entender a reflexão do aluno, o que ele está pensando sobre aquilo. Se você vai trabalhar só fatos e conceitos, você não precisa usar questões discursivas. Você pode usar questões, inclusive, automáticas, com feedback automático. A gente já falou sobre isso, por exemplo, utilizando uma ferramenta chamada Google Forms, que pode tanto para questões automáticas, como para fazer avaliações. Fiz um tutorial sobre isso, eu até vou fazer um segundo tutorial explicando outras funcionalidades interessantes, mas já tem um já, clica aí, tá nos cards, na descrição, para você conhecer um pouquinho sobre essa ferramenta que é o Google Forms, para aplicar questões e atividades automáticas, com feedback automático. Isso ajuda você a ensinar melhor o seu aluno e isso vai te dar também energia, porque você não vai precisar gastar essa energia corrigindo atividades. Então, ó, define grau de interatividade. Interação é a quantidade de alunos. Quanto mais alunos você tiver, maior a interatividade, menor a interação. Mas vamos entender o que é interatividade e interação? Vamos lá. O que é interação? A interação é diálogo, é trato, sabe? É contato, convivência, é conexão, é olho no olho. Isso é interação. E ela pode acontecer presencial, que é justamente o olho no olho, ou pode acontecer à distância, através de chat, de live, de videoconferência, grupo de Facebook, WhatsApp, Telegram, fórum, rede social de maneira geral. Tudo isso gera interação. É esse relacionamento entre as pessoas. Agora, o que é interatividade? É a automação da interação. É você utilizar de sistemas de comunicação e ferramentas para poder otimizar, automatizar o processo de interação. E isso pode acontecer tanto presencialmente como à distância. E como é que a gente faz isso? A gente utiliza de objetos de aprendizagem. Então, existem objetos de aprendizagem. Aqui, por exemplo, eu tenho objetos de aprendizagem utilizados para interação. Então, isso aqui também gera uma certa interatividade, que é o que torna possível uma interação à distância. Isso é interatividade. Vamos entender melhor aqui para frente? Objetos digitais de aprendizagem. Nada mais são do que materiais didáticos que vão servir justamente como recursos para apoiar a prática pedagógica do professor. Vão subsidiar o professor, né, para melhorar o seu trabalho de ensinar. Então eu coloquei como exemplo a interatividade com menor interação. Então eu criei uma interatividade, uma automação, só que com menor interação. Relacionamento entre as pessoas. Dá para a pessoa fazer sozinho, por exemplo. Então eu tenho animações. Não necessariamente vai interagir com alguém, nem comigo, nem com outro colega. Jogos, tem jogos também que não tem interação, tem jogos que tem. Simuladores, videoaulas, questões automáticas, etc. Então, exemplos de interatividade com menor interação. E eu tenho exemplos de interatividade com maior interação que eu citei anteriormente. Questões abertas, grupos, fóruns, chat, live, redes sociais, dentre outros, tá bom? Vamos entender um pouquinho aqui como é que funciona a interação e a interatividade. Ó, presta atenção nisso aqui. Quanto maior a interação, então vou colocar setinha para cima significa quanto maior, setinha para baixo quanto menor, tá bom? Então, quanto maior a interação, o que vai acontecer com o tempo gasto com o planejamento? Menor o tempo gasto com o planejamento. Já que eu vou interagir com o meu aluno, eu não preciso planejar tanto assim, você vai entender o porquê agora. Quanto maior a interação, menor deve ser a quantidade de alunos, tá? Menor. Por quê? Quanto mais alunos eu tiver, mais atividades eu vou ter que corrigir, mais feedbacks eu vou ter que dar, mais tempo eu vou ter que gastar. E lembra que tempo é um recurso finito que todos nós temos. Então, tempo é algo que não dá para você ter mais simplesmente porque você precisa. Você precisa otimizar, ser mais produtivo para que o seu tempo dê. Então, lembra que eu falei que a quantidade de alunos define se você vai fazer atividades com maior interação ou com menor interação? Pois é. E, consequentemente, quanto maior a interação, maior o tempo gasto no pós-aula. O que é pós-aula? Pós-aula são todas as atividades que você faz depois de dar a sua aula. Que atividades são essas? Correção de lista, correção de prova, correções de maneira geral. É você dar o feedback para o seu aluno. A pós-aula, no caso de alta interação, ela vai gastar um tempo muito maior. O gasto de tempo é muito maior. Agora, quando eu tenho alta interatividade, ou seja, eu posso até buscar interação, mas o importante é que eu tenho certo grau de automação. Então, a interatividade, quanto maior a interatividade, maior é o tempo gasto com planejamento. Como assim? Quando eu tenho que pensar numa interatividade,
uma atividade interativa, que eu vou colocar, por exemplo, uma atividade, questões com feedback automático. Eu tenho que entender quais são os possíveis erros que o meu aluno vai cometer, para que eu crie feedbacks automáticos, por texto, por áudio, que seja, por vídeo, crie um feedback automático. Então, se eu tenho uma questão de VOF, ou de múltipla escolha, que seja, ou discursiva, que seja, a partir dos erros dos alunos, eu tenho que prever qual é a melhor resposta para aquele tipo de erro. Ah, mas como é que eu faço isso? Com experiência. Quanto mais experiência você, professor, tiver, mais fácil vai ser para enxergar quais são os gargalos no conteúdo, quais são as maiores dificuldades que os alunos costumam ter e qual a resposta mais satisfatória para aquela situação, para que ele aprenda. Então você consegue já, dentro do seu planejamento, montar tudo isso e deixar pronto. A grande questão é que, ao fazer isso, quanto maior tempo gasto com planejamento por causa da maior interatividade, maior será a quantidade de alunos que você pode atender. Então você consegue escalar o seu atendimento. E menor vai ser o tempo gasto no pós-aula, nas correções. Você não vai precisar corrigir tantas atividades assim. Então, se você faz atividades autocorrigíveis, atividades automáticas, com feedback automático, você vai ter que planejar um pouco mais, porque você vai ter que pensar nos gargalos, pensar nas dificuldades que os alunos terão. Mas, em contrapartida, você vai ter uma economia gigantesca de tempo no pós-aula, na parte de correção. Beleza? Então, o grande segredo para uma educação à distância funcionar bem é você mesclar os diversos objetos de aprendizagem em blocos de ação previamente estruturados e planejados. Você precisa pensar nesse bloco de ação, como é que ele vai funcionar e vai estipular. Vou fazer um bloco simples de ação. Eu vou fazer, para essa semana, eu tenho 3 aulas. Então eu vou criar um bloco de ação muito simples. Eu vou fazer uma videoaula explicando conceitos. Eu vou passar uma atividade autocorrigível para os alunos fazerem e essa atividade já vai ter feedback automático. E depois disso tudo, eu ainda vou fazer uma live ou uma discussão em um grupo do Facebook, ou num grupo de Telegram, ou num grupo de WhatsApp, depende do seu contexto, para tirar as dúvidas daqueles alunos que ainda não foram bem, né? Fizeram aquela atividade, tiveram feedback automático, mas ainda não entenderam completamente o assunto. Ou então você pode fazer outra forma, eu posso fazer uma videoaula, passar um vídeo curtinho sobre aquele assunto e aplicar uma atividade com correção automática. Pronto, você não precisa de live necessariamente para isso, você pode ter o feedback automático lá, entende? Então, são formas de você aplicar aulas e não necessariamente essas aulas precisam ter 50 minutos. O importante é você entender que a ação do aluno conta como aula. Então, quanto maior experiência na interação você tiver, maior as chances de você criar ações interativas. Se você trabalhou, 15 anos em sala de aula, foi 15 anos lidando com diversos alunos e você conseguiu, com a sua experiência, mapear em qual partes do conteúdo os alunos costumam ter mais dificuldade. Você consegue entender já pela sua experiência qual é a melhor abordagem para tal conteúdo. Eu consigo entender que para ensinar a equação do segundo grau, eu entendo que os alunos vão ter mais dificuldade quando eu for ensinar fórmulas de Bhaskara. Não, eles vão ter mais dificuldade quando eu for ensinar o gráfico de parábola. Entende? Eu vou ensinar ciências lá, eu vou ensinar química. Os alunos têm mais dificuldade quando eu vou ensinar estequiometria. Eles têm menos dificuldade quando eu vou ensinar propriedades da matéria. Entende? Então, a partir dessa análise, pela sua experiência, você consegue definir quais são os pontos de maior dificuldade do aluno, prever isso, prevenir em relação a isso e planejar dentro do seu bloco de ação atividades com feedback automático que vão sanar essas dúvidas. Então você vai conseguir atender o seu aluno de forma mais satisfatória. Então olha só, ao fazer tudo isso você vai dar uma potência muito maior para o seu ensino à distância. Mas aí vem uma outra questão. Eu acabei de falar que o grande segredo para o ensino à distância funcionar é você mesclar, você organizar todo um conjunto de objetos de aprendizagem para que eles, em conjunto, consigam alcançar uma meta que você estipulou, com toda intencionalidade. Você não vai colocar um filme lá para o aluno assistir sem intencionalidade nenhuma. Tem que ter uma intenção pedagógica por trás daquilo. E aí, quando você amarra tudo isso dentro de um bloco de atividades, você cria um ciclo, e dentro daquele ciclo você amarra todo um arcabouço de objetos pedagógicos, objetos de aprendizagem,
você vai conseguir alcançar o seu aluno. Mas como é que eu posso organizar tudo isso? Se você tentar organizar isso de forma separada, pode gerar confusão para o seu aluno e pode gerar mais trabalho para você, professor, e para a escola de maneira geral, mais reclamação, etc. Agora, se a sua escola ou se você utilizar de um ambiente virtual de aprendizagem, se você utilizar um AVA é um ambiente virtual de aprendizagem. Se você usar um AVA, você vai conseguir reunir esses diversos objetos de aprendizagem. E ao reunir esse conjunto de objetos de aprendizagem, na mesma plataforma você vai conseguir mandar uma atividade PDF e vai receber também. Você vai conseguir mandar uma videoaula e vai conseguir ter os comentários de feedback dos alunos. Entende? Na mesma plataforma, se você consegue fazer tudo isso, você vai ter vantagem. Porque além de você conseguir entregar tudo no mesmo lugar, o aluno não vai ter confusão, ele vai saber que está tudo ali, ele não vai ficar procurando em vários lugares. Para você também vai ser fácil receber as atividades de forma mais rápida e devolver o feedback para eles também, quando for o caso. E ainda você vai ter uma inteligência artificial, que geralmente um AVA tem uma inteligência artificial, tem uma parte de automação que vai organizar aquilo para você. Então quando você corrige alguma coisa dentro da plataforma, ele já lança a nota numa planilha, ele já faz a conta de média para você, ele já mostra para você qual aluno está participando ou não, quanto tempo o aluno ficou fora sem assistir a aula ou não, quem está presente, não precisa fazer chamada, quem está presente ele já vai contabilizar. Então tudo isso um ambiente virtual de aprendizagem faz para você. Existem vários ambientes que dá para você organizar. Existem ambientes que agora nesse momento de pandemia, existem plataformas que estão oferecendo de graça esse serviço. Geralmente é pago, mas muitos estão oferecendo de graça. E tem outros que é open source, né? O Moodle, por exemplo, é de graça. Qualquer um pode usar e dá para você adequar de acordo com a sua realidade. Meio esquisitinho no começo para você aprender, mas serve. Um outro ambiente de aprendizagem bacana, virtual de aprendizagem, é o Google Classroom. Dá para você aplicar, né? Dá para você usar o Google Classroom, que é gratuito, uma ferramenta gratuita, para você criar um AVA junto com os seus alunos. Ali você pode entregar atividades, né? Receber atividades, contabilizar as notas, organizar toda a sua vida ali. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a AVA, por exemplo, se você quiser um tutorial sobre o Google Classroom, deixe nos comentários aí que eu gravo um tutorial para você, tá bom? Mas eu só vou gravar se vocês colocarem no comentário e curtir o vídeo e se inscrever no canal, óbvio, né? Que é o termômetro para eu saber que vocês gostaram do conteúdo e aí eu gravo um vídeo sobre o Google Classroom. Fechado? Agora, eu não quero usar a AVA. Tudo bem, mas saiba que vai dificultar um pouquinho a sua vida. Mas se você se organizar em blocos e trabalhar diferentes objetos de aprendizagem, você vai conseguir mais sucesso no ensino à distância. Então, respondendo a pergunta inicial, o ensino à distância funciona? Funciona, desde que ele seja usado dentro desses conceitos que a gente trabalhou aqui agora. Se você tentar pegar ele e colocar nos moldes do ensino presencial, não vai funcionar, vai ser um desastre. Gostou do vídeo? Então deixa o like, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com a galera, marca um professor aí, né, nos comentários, marca o seu coordenador, compartilha com o seu diretor. Eu tenho certeza que esse conteúdo pode ajudar vocês a melhorar a qualidade do ensino à distância aí. Então é isso aí, forte abraço e eu quero ver o seu show.